Eu tinha uma pergunta, em cima disso, eu tinha uma pergunta anterior, mas eu queria fazer já uma emendando nisso que o Felinto falou. Deputado, eu vi as redes sociais da senhora nesses últimos 2 dias, depois que a senhora fez o voto lá contra o projeto das saídas temporárias, e vi muita agressividade lá. O que é um absurdo, a gente tem que fazer um registro aqui. Isso publicamente, fora o que deve chegar na sua caixa privada, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? Se a senhora tem recebido frequentemente ameaças, coisas nesse sentido, e já de antemão aqui eu queria até prestar minha solidariedade à senhora nesse sentido, obrigada, porque eu vejo que realmente... Solidariedade todo mundo, que isso não nada aqui na bancada, isso. inclusive, eu externei meu posicionamento no sentido contrário, que eu divido do posicionamento que a senhora adotou, não concordo com sua votação, mas em hipótese alguma isso justifica nenhum tipo de medida violenta ou de ameaça contra a senhora ou o seu mandato. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso que a senhora enfrenta no dia a dia. Primeiro eu queria agradecer a solidariedade de vocês, né? Não tenho dúvidas que é muito importante, né? Que no momento que a gente está vivendo, violência política é algo que interfere na atuação de mandatos, e isso por si só é muito grave. E comentar esses 2 temas juntos, Felinto, porque eu também estou vendo esse momento com muita preocupação, né? E esses temas estão interligados, né? A defesa da nossa democracia nesse momento está muito interligada com esse tema da violência política, né? O que a gente tem visto, por exemplo, de discursos de Bolsonaro, dos filhos dele, incentivando a violência, né? Fazendo debochando de casos que ocorrem de violência política, conclamando seus apoiadores a terem uma relação violenta em caso de não vitória de Bolsonaro, é muito preocupante. E tem gente que acha que isso fica em termos abstratos de discurso, e não é. Deixa eu só interromper a senhora perguntando o seguinte: a gente pode até se deparar aqui com tons diferentes, mas também ex-presidente Lula sugeriu que se fizessem protestos dentro da residência ou em Búzios, incomodasse os parlamentares na residência. Também não é uma maneira de se quebrar ou naturalizar certas linhas que até então eram respeitadas e que não ocorria? Veja só, pode até discordar, né, disso que Lula falou, de fazer protesto em frente às casas, mas isso não se assemelha com você dizer que é para metralhar alguém, com você dizer que é para soltar uma granada e matar as pessoas que estão ali. Eu, em dezembro, acho que vocês viram esse caso também, o apresentador Ratinho disse que por causa de um projeto de lei meu, que ele inclusive estava divulgando como fake news, ele disse que era para alguém me metralhar e me eliminar. E para quem acha que isso é só uma violência simbólica, é só um jeito de falar, eu recebi ameaças depois disso. Eu nunca falei em público, mas eu cheguei a receber um e-mail dizendo que a pessoa ia vir para Natal e ia cortar minha cabeça e jogar no... Eu não vou nem seguir com esse assunto aqui, porque realmente é pesado e altera a nossa rotina, impacta na nossa atuação, por isso que é gravíssimo, e a gente não pode deixar que esse tipo de estímulo à violência política impacte na campanha. É um absurdo você pensar que pode ter gente com medo de sair com a bandeira ou com a camiseta de tal cor, de expressar a sua posição política, porque acha que pode sofrer uma agressão que é incentivada e legitimada pelo presidente da República. Então, eu quero até, aproveitando que eu compartilhei isso com vocês, dizer que a gente tem tomado providências em relação a esses casos, né? Eu tenho me reunido com a Polícia Legislativa. Felizmente tem várias dessas ameaças e ofensas que são feitas que estão sendo identificadas, né? Inquéritos estão sendo abertos contra essas pessoas para elas serem responsabilizadas, e eu acho importante dizer isso porque por mais que me atinja pessoalmente, é óbvio que não é algo que é só contra mim, é contra a própria presença das mulheres na política, algo que desincentiva. Você imagina uma menina ver que eu tô passando por isso e, vixe, eu não vou querer ser candidata não para passar por... É gravíssimo, é um jeito de dizer que a gente não pode ocupar esses espaços. Da mesma forma, quando você incentiva a violência política, você está dizendo que as pessoas não podem expressar suas opiniões políticas na rua, né? Então, eu agradeço a solidariedade de verdade e, assim, que a gente tenha a responsabilidade de defender a nossa democracia nessa campanha, porque essas ameaças que estão acontecendo, elas não são da boca para fora, né? A gente vai fazer campanha sem medo, né? Coletivamente, usando nossos símbolos, nossas cores e buscando ganhar essas eleições para derrotar quem quer acuar a nossa democracia.